Voluntariado em troca de hospedagem. Hoje eu vou te mostrar como é possível viajar para qualquer lugar do mundo, quer dizer, quase qualquer lugar do mundo, de maneira muito barata, economizando aí na hospedagem. Você teria coragem de viajar para algum lugar, sabendo que você vai economizar com hospedagem? Tipo assim, viajar e não pagar nada? Nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer isso e no final eu vou dizer se realmente vale a pena ou não. Existe uma plataforma chamada Worldpackers, que é uma plataforma que liga anfitriões a voluntários que desejam viajar pelo mundo de maneira a economizar aí com hospedagem. Basicamente é assim: você entra nessa plataforma, que é um site ou um aplicativo aí do seu celular, e lá você vai encontrar muitos lugares para onde você pode viajar trabalhando como voluntário em troca de hospedagem. Inclusive no nosso canal você vai nas nossas playlists e você vai encontrar vários lugares que a gente passou viajando dessa maneira. E é muito simples. Então você vai entrar nesse site, nessa plataforma chamada Worldpackers, e você vai encontrar o local ideal para onde você quer viajar. Então imagine que você está, por exemplo, no Brasil e você quer viajar para a Europa. Imagine que você tenha como destino Paris. Então você vai entrar aí na plataforma e vai digitar lá o local Paris. E lá você vai encontrar dezenas de lugares para onde você pode se candidatar para trabalhar como voluntário em troca de acomodação gratuita. Ou seja, basicamente são algumas horinhas do seu trabalho, algumas horas por dia, e você, em troca dessa mão de obra que você vai prestar para esse anfitrião, você tem aí hospedagem gratuita, você pode ter alguma alimentação fornecida e em alguns casos até dinheiro eles dão. Por exemplo, os nossos 2 primeiros trabalhos voluntários foram lá no Reino Unido. Nós conseguimos não só uma refeição gratuita e a hospedagem gratuita, mas também conseguimos dinheiro. E eu lembro que nós saímos de lá do Reino Unido conseguindo poupar ainda com um pouco mais de 3.000 libras, né? Então, como é que funciona na prática? Você vai criar o seu perfil, você vai baixar aí a plataforma, o aplicativo no seu celular, ou acessar aí no seu computador mesmo o site, e o primeiro link está na descrição. Você pode fazer isso sem pagar nada. A plataforma tem um custo anual e é a partir de $59 por ano. É muito barato. $59 por ano é tipo uma hospedagem, uma noite em um hotel. É muito barato. E você tem a oportunidade de ter a plataforma, a assinatura dela por 1 ano. Mas mesmo sem assinatura você já consegue baixar e ver como é que funciona a plataforma, para ver se vale a pena você assinar a plataforma ou não. Enfim, tá o primeiro link na descrição aí, é só ir lá para você acessar o site ou você baixar aí no seu celular o aplicativo para pesquisar. E depois que você criar o seu perfil, é só escolher o destino. Imagina que você queira ir para França, para Paris, por exemplo. Então você vai lá e coloca Paris, ou então coloca França, e verifica as oportunidades. As oportunidades de voluntariado são as mais diversas possíveis. Isso depende do seu gosto, né? Você vai aplicar para aquilo que você acha que vale mais a pena, ou se não vale tanto a pena, mas pelo menos para você ter uma experiência naquilo, né? Por exemplo, se você tem habilidade com idioma, se você falar língua inglesa ou outro idioma, existem muitas oportunidades para você ensinar idioma. Existem oportunidades também para você trabalhar em hotel, na recepção do hotel, na limpeza do hotel. Existem oportunidades para você trabalhar no circo, ONGs, tem um monte, jardins, fazenda, muitas opções. Então é só você escolher aquela vaga que vai valer a pena para você e se aplicar. E uma coisa muito interessante da plataforma também é a fiabilidade, né? Porque você consegue ver os comentários das pessoas, ou seja, um voluntário que passou num determinado local, ele vai falar como é que foi a experiência dele, quais foram os pontos positivos, os pontos negativos. E isso passa para você mais credibilidade para você também conseguir aplicar para aquela vaga. Então isso é muito bom. E outra coisa que a plataforma oferece é a oportunidade de você ficar seguro caso dê algum problema na viagem. Ou seja, imagine que acontecer algum problema com o seu anfitrião, a plataforma vai conseguir intervir e te ajudar para você não ficar na mão. Bom, eu falei para você sobre a oportunidade de você ensinar um idioma, mas também tem a oportunidade para você aprender um idioma. Imagina que você queira aprender algum idioma, por exemplo, o francês ou o inglês. Você se aplica para uma vaga em algum país onde aquele idioma é falado de forma nativa, e mesmo você sem saber o idioma, você consegue executar as atividades. Enquanto você está lá, você vai estudando e falando com os locais. E com certeza essa é a melhor maneira de você aprender um idioma, que é vivendo, né, tendo a experiência no local mesmo. Inclusive a gente teve alguns amigos durante essas viagens que a gente fez
que chegaram fazendo esse trabalho voluntário durante um ano, ficaram fazendo esse trabalho durante um ano, e durante esse ano eles conseguiram aprender a língua inglesa, né? Então eu imaginei você, enquanto você faz o seu voluntariado, você tem a oportunidade de aprender o inglês. Isso é muito bom, com certeza é um excelente ponto positivo aí que pode impactar aí na sua decisão de fazer esse trabalho voluntário. E sem falar também no enriquecimento cultural, né? Imagina, eu nunca tive na Ásia ainda com a Viviane, mas a gente tem planos de ir para lá. Imagina o impacto cultural que você vai ter tendo a oportunidade de viajar para um lugar desse, né? Por exemplo, eu quero muito ir para o Japão. E uma viagem para o Japão não é exatamente barata, né? E no geral o que torna a viagem mais cara é a hospedagem. Então imagina você tendo a oportunidade de ficar, sei lá, 30 dias no Japão, fazendo esse trabalho voluntário, viajando durante o Japão, tendo esse conhecimento, né, esse choque cultural, assim, por assim se dizer, no Japão, de maneira super barata. Vale muito a pena, meu. Então, com certeza, esse é mais um dos pontos positivos, né? Você ter a oportunidade de aprender um outro idioma e também ganhar conhecimento cultural, né? Você conhecer outras culturas, porque com certeza isso vai agregar muito na sua vida. Pelo menos, na minha opinião, é um dos fatores que mais fizeram com que eu decidisse de fato aplicar para alguns trabalhos voluntários. E outro fator bem positivo é a oportunidade que você tem de melhorar o seu currículo. Quando você coloca no seu currículo que você teve a oportunidade de fazer trabalhos voluntários, o empregador, aquela pessoa que está te contratando ali, fazendo a seleção das pessoas, vai ver aquilo com bons olhos. A gente passou lá no Reino Unido em nosso segundo trabalho voluntário, e uma das pessoas que estava lá, na verdade era um casal de viajantes, e eles pediram lá para o pessoal do local para eles fazerem uma carta de indicação, né, e confirmando que eles fizeram um trabalho voluntário, não sei o que, porque eles tinham interesse de agregar aquilo ao currículo deles, e com certeza vai ser muito válido. Outro fator bem positivo aí é a oportunidade de conhecer várias pessoas do mundo inteiro, ter a oportunidade aí de fazer vários amigos. Inclusive tem muitas pessoas aí que encontram a sua alma gêmea nessas viagens, meus amigos. E os pontos negativos também vão existir, com certeza existem em tudo e em qualquer coisa. Porque, por exemplo, eu falei que o choque cultural poderia ser uma coisa muito positiva, né? Mas pode ser negativa também, né? Imagina, você que vem das Américas ou da Europa, basicamente o fator cultural não é a mesma coisa, né? Não muda muito. Mas imagina, você sair aí desses dois continentes e vai para a Ásia. O choque cultural pode ser muito grande e pode causar algum transtorno para algumas pessoas, né? No geral não, mas pode ser o choque cultural seja tão grande que as pessoas, sei lá, não gostem tanto, né? Por exemplo, algumas pessoas que eu conheci, inclusive eu tive algumas experiências um pouco negativas na Alemanha, vamos dizer assim. Foi muito bom lá o trabalho voluntário que a gente teve lá na Alemanha, mas no geral, para simplificar, vamos dizer que os alemães são um bocado chatos em algumas coisas, né? Isso foi um ponto negativo, mas serviu como experiência, né? Eu não trouxe exatamente pro lado negativo, mas pode ser que isso seja um fator muito negativo para algumas pessoas. Então, algumas coisas podem ser negativas, né? Isso vai depender de viajante para viajante. E, por exemplo, uma coisa negativa pode ser alguns malucos que você pode encontrar por aí. Por exemplo, quando a gente estava em um voluntariado, teve um voluntário lá, um espanhol. O cara era meio tantã, ele ficava andando de um lado para o outro. Tinha alguns voluntários lá que reclamaram que ele tinha o chulé dos infernos. Mas são coisinhas assim, né? Agora, se você estiver disposto a lidar com essas situações, pra mim não foi nenhum problema. E são, com certeza, muito mais pontos positivos do que negativos. Com certeza, para algumas pessoas, alguns fatores vão ser mais negativos. Para outras pessoas, os fatores positivos vão ser muito maiores. Para mim, com certeza, no final de tudo, é que vale muito a pena. Sem dúvida, é uma grande oportunidade que as pessoas têm aí de viajar de maneira bem barata, né? Economizando com hospedagem, tendo a oportunidade até de ganhar aí algum dinheiro, né? Dependendo da situação. E é tudo muito fiável, tudo muito bom. Se você tiver a oportunidade e desejo de viajar dessa maneira, eu super recomendaria. E com certeza tem mais pontos positivos, tem mais pontos negativos que eu não abordei aqui no vídeo, mas eu posso fazer um vídeo depois falando sobre isso. Mas o foco aqui não é esse, o foco aqui é mostrar para vocês que tem uma plataforma onde conecta anfitriões a voluntários que desejam conhecer o mundo, ter várias experiências e viajar de maneira barata, né? Quase de graça, vamos dizer assim. Então, se você tiver a oportunidade de desejo de viajar dessa maneira, o primeiro link da descrição aí você vai encontrar a plataforma.
Você não precisa assinar a plataforma para pesquisar ali, para saber como é que funciona, para verificar as vagas. Mas a gente super recomenda que ao criar seu perfil, você utilize o nosso código de desconto, que é esse aí que está aparecendo na tela. Porque quando você decidir assinar a plataforma, tendo o nosso cupom de desconto, você vai receber aí um lindo desconto de $10 e você vai economizar ainda mais aí na assinatura da sua oportunidade de viajar barato. Ficou com alguma dúvida? Coloca aí nos comentários que depois eu respondo. E se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, segue a gente aí para mais viagens e compartilha esse vídeo com aquela pessoa que você tem certeza que vai gostar de saber como viajar sem ter que pagar pela hospedagem. Beijinhos, falou, tchau, tchau.